Então, nessa ação penal 502-768535, depoimento do senhor Laerte de Lima Rimoli. Senhor Laerte, como lhe adiantei, o senhor está como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor, apenas por força de lei, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Dito isso, eu vou passar a palavra aqui à defesa da senhora Cláudia Cruz, que arrolou o senhor como testemunha para perguntas. Bom dia, senhor Laerte, tudo bem? Tudo bem. O senhor conhece a senhora Cláudia Cordeiro Cruz? Conheço. Desde quando? Desde quando você a conhece e como vocês se conheceram? Eu a conheci em dezembro de 1996, quando fui diretor da TV Globo de Brasília, do Rio de Janeiro, que a gente chama de Editoria Rio. Eu cheguei lá, ela era apresentadora do jornal, do RJ2, aquele jornal que sai no final do dia. Ela já era casada com o senhor Eduardo Cunha na época? Eu não tenho ideia se ela já era casada, mas ela já estava com ele. Ele já era deputado federal na época? Não sei, não tenho ideia. 97, eu não tenho ideia se ele era deputado federal. O senhor poderia me dizer se o senhor sabe qual que era a fonte de renda da senhora Cláudia antes dela se casar com o senhor Eduardo Cunha? Não tenho ideia, porque, como eu disse, eu a conheci na função de jornalista lá em dezembro de 96. Ela era apresentadora do jornal, do RJ2, e tinha um salário, que é um salário que a TV Globo da época, ela tem um padrão, né? Todos os apresentadores de jornais regionais tinham um salário que era padrão. O senhor tem mais ou menos ideia de quanto que seria isso, talvez convertendo para hoje, qual que seria esse valor mais ou menos, aproximadamente? Talvez, a dias de hoje, talvez seja 10 mil reais, que eu não sei que valor correspondia a isso em 1996, né? Acho que um apresentador hoje de um jornal regional local da TV Globo ganha algo como 10 mil reais. Eu estou supondo, não tenho certeza absoluta. Ok. E o padrão de vida da senhora Cláudia, como é que era na época? Onde morava? Que carros tinha? Tinha carros do ano? Morava em bairros bons? Eu encontrava a Cláudia Cruz no trabalho, né? Eu chegava no trabalho e ela chegava por volta de meio-dia, a gente tinha uma reunião, então eu não tinha interesse específico na Cláudia Cruz. Eram 220 funcionários, ela era uma das jornalistas que estavam sob meu comando ali. E realmente eu não sei te dizer qual era a situação econômica dela naquela época. Mas o senhor alguma vez frequentou a casa do casal? Esteve lá? Eu fui numa festa de aniversário dela lá, com os companheiros meus da Editoria Rio. E era uma casa na Barra da Tijuca, não sei se é a atual residência dela. E aí nós fomos, foi a única vez que a gente esteve fora do trabalho. Foi uma casa na Barra da Tijuca no aniversário dela. E isso foi em que ano, mais ou menos? Talvez 97 ou 98, foram os 2 anos que eu fiquei nessa função no Rio de Janeiro. Ok. Ela viajava bastante ao exterior nesse começo, enfim, quando a senhora conheceu, nessa época, ela ia com frequência para o exterior? Não tenho ideia. Agora ela trabalhava durante a semana toda, né? Então, não sei se teria espaço para viajar para o exterior, né? Okay. Ela ficava de segunda a sexta e ainda tinha plantões. O jornalista tem plantão de final de semana. Ok. Mas nas férias o senhor não sabe qual que era o destino dela, se ela ia ao exterior? Ela, alguma vez, e imagino, vocês mantiveram o contato mesmo depois que ela saiu da Globo? Não, eu saí da Globo em março de 1999 e vim para Brasília. E só fui reencontrar a Cláudia fortuitamente andando numa entrequadra aqui em Brasília
no ano passado, em 2015. Esse período todo eu não soube da vida dela, das atividades dela. Entendi. Então o senhor não sabe se ela teria algum envolvimento com as atividades do marido dela? Não tenho a menor informação sobre isso. Ela é uma pessoa afeta aos negócios, a senhora Cláudia? Ela gosta de participar de negócios? Ela é uma pessoa de, enfim, gerir vida financeira própria? O senhor sabe disso? Não tenho a menor ideia. Ela era uma jornalista, né, que trabalhava ali no horário de meio-dia, às 6 da tarde, às 7, e esse era o meu contato. Não tinha muito detalhe da vida pessoal, de como ela tocava a vida dela. Entendi. O senhor conhece o deputado Eduardo Cunha? Conheço, deputado. E vocês se conheceram mais ou menos nessa mesma época, quando o senhor o conheceu por causa da Cláudia? Eu conheci ele exatamente nessa noite que a gente foi no aniversário da Cláudia com os amigos da Editoria Rio, né? Entendi. E na época o senhor não sabe se ele já era deputado? Eu não tenho ideia se ele era deputado. Talvez, não sei se nessa época ele era da Telerge, não é isso? Eu não tenho ideia exata. Eu não consigo situar aí essa época com a atividade dele, porque eu não tinha, na época, o menor interesse no deputado, né? Em relação com a funcionária. Entendi. Então o senhor não saberia me dizer aqui qual era a atividade que ele desenvolvia nessa época, atividade econômica, se ele era empresário, enfim, o que ele desenvolvia nessa época? Não tenho ideia. Ok. O senhor conhece algo que desabone a senhora Cláudia? Alguma vez, algum fato na Rede Globo, enquanto trabalharam juntos? Alguma conduta irregular, antiética, imoral, enfim? Não. O padrão da TV Globo é muito exigente e ela ocupava uma posição de destaque. A apresentadora do jornal é uma posição ali que a pessoa fica muito exposta. E ela cumpriu, nesse período que eu fui chefe dela, 2 anos e 3 meses, rigorosamente com a missão dela, com o papel. Ela, além de apresentar o jornal, às vezes ela ia para o Fantástico, apresentava alguns quadros do Fantástico. Ela foi repórter também, fazia algumas reportagens na rua. E nesse período que eu estive com ela, eu não tive qualquer problema com o desempenho dela nessas funções. Ok. Os rendimentos que vocês recebiam da Globo na época eram todos declarados, todos regulares? A Globo é uma empresa constituída e a gente tinha, acho que a CLT, né? Aquela relação de trabalho. Eu, pelo menos, era CLT, não sei se já existia para os apresentadores a figura da pessoa jurídica, da PJ, que depois de um tempo parece que os apresentadores são contratados por esse mecanismo, né, de pessoa jurídica. Mas, na época, eu acho que o meu contrato, né, de carteira assinada deve ser o que a Cláudia tinha também. Ok. Estou satisfeita. Muito obrigada, Sr. Laerte. Obrigada. Outros defensores têm perguntas? Ministério Público? Não, excelência. Parecer de acusação. O juiz também não tem questões a serem colocadas, então eu declaro encerrado o depoimento do Sr. Laerte de Lima Rimoli. Sr. Laerte, seu depoimento está encerrado.